Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no dia 5 de maio de 2023 agora acontece uma lua cheia, uma lua plena, e ela vem com um eclipse lunar. Porque os eclipses lunares a gente sabe que fica Sol, Terra e Lua. E a Lua então parece se esconder do Sol atrás da Terra. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, porque vai ser bastante impactante, porque volta a ser no eixo Touro-Escorpião. A Lua vai estar em Escorpião e o Sol no signo de Touro. O Sol está conjunto a Urano, então muitas mudanças podem realmente acontecer, muitas transformações, muitas quebras. Então vamos acompanhar aqui para a gente ter uma ideia do que pode acontecer, ok? Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Quem quiser deixa um like, se inscreve e acompanhe os meus trabalhos aqui. Eu já tenho, já posso deixar aqui em cima para vocês as perspectivas, né? A previsão do mês de maio de 2023, que eu também falei sobre o acontecimento da lua cheia e eclipse. Essa nossa primeira semana ela está bastante intensa, então é bom vocês irem ali dar uma olhadinha, né? Então, eclipse lunar, Lua se esconde do Sol atrás da Terra. Então fica o Sol, a Terra e a Lua, certo? Vai acontecer no dia 5 de maio, às 14 horas e 33 minutos. Mas os eclipses, a gente sabe, não só os eclipses, outras configurações astrológicas, a gente já vai sentindo elas um pouquinho antes. Então a gente já pode estar muito mexido com essa situação do eclipse, porque a gente já teve outro eclipse que quebrou a sequência de Touro Escorpião, porque aconteceu no eixo Áries Libra, que eu vou deixar aqui em cima para vocês também. Eixo Áries Libra, né, o eu e os outros, o quanto eu me priorizo, o quanto eu me preocupo com os outros, o quanto eu só faço as coisas para os outros e não faço as coisas para mim. Então, quebrou, né, a sequência, porque os eclipses no eixo Touro-Escorpião, eles estão acontecendo, eu tenho os trabalhos, vou deixar alguns aqui em cima também para vocês. Eles estão acontecendo desde abril de 2022, que aconteceu em Touro, em maio aconteceu em Escorpião, em maio de 2022, em outubro Escorpião, e em novembro Escorpião, e daí agora no dia 20 de abril a gente teve essa quebra, porque o eclipse, ao invés de o eixo Touro-Escorpião, aconteceu no eixo Áries-Libra. E agora então a gente tem voltando ao eixo Touro-Escorpião. Então, falando de coisas concretas, Touro, falando de possíveis e necessárias transformações, onde ele vai ser mais visível, não que nos locais onde ele não é visível não vai acontecer algum tipo de... as pessoas não vão sentir com alguma intensidade a mais, não é isso, mas ele vai ser mais impactante em determinados locais da Terra, como Europa, África, Ásia e Austrália. Ali o impacto vai ser muito maior, mas a gente nos outros locais da Terra, ele vai ser visível naqueles locais, mas a gente nos outros locais da Terra também vamos sentir, porque eclipses são momentos verdadeiramente impactantes. E nesse eixo Touro-Escorpião de agora, a gente vai ter que ver onde a gente está muito preso, né, Touro, onde a gente está muito apegado, onde a gente está só querendo posses, numa perspectiva, né, onde a gente está só querendo se apoderar das coisas e não quer soltar. Então, muitas coisas que já desde o ano passado a gente está vendo que são padrões de comportamento, sentimento, pensamento, que a gente ficou enraizado em nós todo o tempo, tá? Como arrancar um dente, né? Permitam essa analogia, né? Arrancar um dente devagarinho, assim, não de sopetão.
Então, a gente vem desde o ano passado tirando aos poucos a raiz, ou uma outra analogia, tratar o dente, fazer um tratamento de canal. Então, a gente vai no dentista, trata um pouquinho, trata um pouquinho, trata um pouquinho, até que aquele problema que tinha no dente, ele ficou resolvido. Então, assim é dentro com relação aos nossos sentimentos, as nossas emoções e as nossas posturas, certo? Então, é um eclipse que promete trazer uma capacidade bastante grande de transformação para a gente. Por quê? Porque esse eclipse ele vai trazer reformulações, acho que um sentido assim de revolta um pouquinho maior, porque o Sol tá conjunção com Urano, ou seja, né, Sol conjunção com Urano, algumas quebras vão acontecer dentro da gente, nos nossos padrões, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de expor a nossa autoridade, apresentar a nossa autoridade para os outros, alguma quebra vai ter aí, né? Sol conjunção com Urano em oposição à Lua, né? A Lua em Escorpião. Então, são emoções, são sentimentos, são coisas muito, muito touro, muito arraigadas que precisam ser deixadas de lado. Então, como eu já falei, desde o ano passado a gente já está sentindo isso, já está sentindo essa configuração em função dos eclipses que já aconteceram e de repente a gente precisa agora mexer um pouquinho mais e deixar um pouquinho mais de coisas para trás. Então, o Sol está em conjunção com Mercúrio e em conjunção com Urano, dois planetas que regem signos de ar, né? Apesar de Mercúrio também reger um signo de terra, que é Virgem, ele rege Gêmeos, né? Então, Urano, ar. Mercúrio, ar. Então, as nossas ideias, elas vão ter um sentido de renovação, buscar o novo, buscar pensar em possibilidades novas, buscar dar uma renovada nos nossos pensamentos, no jeito que a gente pensa, no jeito que a gente pensou até agora, no jeito que a gente foi formatado a pensar. Então, dá para acontecer uma quebra nesse jeito que a gente foi formatado até agora a pensar, porque de repente a gente pode perceber que a gente não pensa daquela forma mais e que a gente então pode exercitar uma outra forma de pensar e apresentar essa outra forma de pensar com segurança para a gente poder utilizar daqui para frente, certo? A Lua, ela vai estar em trígono com Marte, então há uma possibilidade de a gente ter um pouco mais de coragem e iniciativa para fazer as mudanças a nível de sentimento que a gente precisa fazer, ou apresentar ela para as outras pessoas. A gente só tem que cuidar para não exagerar. Isso também tem na previsão que eu fiz de maio de 2023. É bom vocês irem ali dar uma olhada. Mercúrio nesse eclipse, nessa lua cheia, ele está em sextil com Saturno, ou seja, a nossa forma de pensar vai tá bastante estruturada. Se a gente chegar à conclusão de que mudanças precisam ser feitas, a gente vai conseguir comunicar para as pessoas, a gente vai conseguir analisar de uma forma mais serena, mais disciplinada, mais focada em observar os fatos como eles são e não como a gente gostaria que eles fossem. Então, traz a gente mais para a Terra. Mercúrio também está em conjunção com o nó do norte, então a gente pode refletir, elaborar sobre as questões que a gente vem, a forma de a gente se comunicar, a forma de a gente se comunicar via escrita, via verbalmente, a forma como a gente entende o que os outros falam para a gente. Tudo isso está no pacote de Mercúrio em sextil com Saturno, que traz para a gente a possibilidade de a gente refletir de uma forma mais ponderada com relação a isso, e também uma possibilidade, então, de a gente mudar o que precisa ser mudado, a gente transformar o que precisa ser transformado e nos direcionar para
onde a gente pode ter um crescimento maior nesse mês. Lembrem que os eclipses eles têm um período de funcionamento, de atuação de 6 meses, então a gente tem essa possibilidade de ir mudando, e por isso que de repente a gente não percebe as mudanças de uma hora para outra, porque a coisa é lenta, mas se a gente for pensar na gente do ano passado para cá, desde abril ano passado, né, quando aconteceu o primeiro eclipse no eixo Touro-Escorpião, até agora, alguma coisa dentro da gente mudou, alguma coisa mudando dentro, muda fora também, que a gente sabe, né? Cuidados, então, para não exagerar, não ficar exageradamente autoconfiante, exageradamente seguro demais de si, que isso também é uma coisa que não é muito bacana. Cuidado com a possibilidade também de a gente ficar muito confuso, emocionalmente confuso, ou confuso com relação aos nossos relacionamentos, se a gente seguir a nossa missão de vida, como vão ficar os relacionamentos, o que a pessoa vai, o que os outros vão pensar das minhas mudanças. Então, isso pode confundir um pouquinho a cabeça da gente, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, mas a nossa força de guerreiro espiritual, ela vai estar potencializada, então a gente pode seguir com confiança na nossa intuição, depois de um certo conflito, no sentido assim ou melhor, depois de amenizar o conflito com relação a nós e os outros, as mudanças que vão acontecer em mim vão impactar os outros, eu vou ficar muito preocupado com isso, mas a força do guerreiro espiritual vai poder nos auxiliar para que para que a gente consiga seguir adiante em direção à nossa missão de vida, independente das circunstâncias e das pessoas que nos cercam, de como nós somos formatados, de como vai ser a atitude das pessoas com relação a gente, porque cada um tem o seu caminho de vida e não tem como mudar isso. E com Mercúrio fazendo um sextil com Saturno, a gente vai conseguir se comunicar com as pessoas de maneira mais madura, mais responsável, em que as pessoas vão se acostumando com as mudanças que elas perceberem em nós, né? Mesmo que se elas não falarem sobre as mudanças elas vão ser perceptíveis. E uma outra força que a gente tem é realmente a força da mudança. A força da mudança, mesmo com uma certa insegurança a nível de mudar essas questões emocionais que a gente fica repetindo, a força da mudança, ela está muito presente nessa lua cheia, muito presente nesse eclipse, e a gente pode aproveitar então para nos direcionar com responsabilidade, com discernimento e com ponderação para novas atitudes, para deixar posturas, padrões de comportamento, sentimento, pensamento para trás e nos direcionar para uma nova forma de viver daqui para frente, mesmo que lentamente. Certo, pessoal? Então, a passadinha foi bem rápida, só para a gente dar uma conversada sobre a importância dessa lua cheia que vem com o eclipse lunar penumbral, então algumas coisas ainda vão ficar escondidas, né? Nem todas vão aparecer de pronto, as coisas podem vir aparecendo ao longo desses 6 meses e a gente vai elaborando com calma, com paciência e nos permitindo fazer mudanças, ok? Então, por enquanto era isso, gratidão infinita para quem está me acompanhando, quem está vindo, está se inscrevendo. Ativem o sininho, deixem um like, que é importante para o canal crescer, façam comentários e também compartilhem meus vídeos com pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, ok? Então, por enquanto era isso. Até mais!